Hoje, nós tivemos um imprevisto com o palestrante que estava previsto, um imprevisto com o palestrante que estava previsto, né? Teve um mal físico aí, teve um probleminha de saúde, então nosso irmão Jean, que é o escalante, faz palestra para todo mundo aí fora, mas nunca fez para nós aqui, né? Então nós pegamos o Papael, como diz, né? O Papael que vai assumir hoje a bronca de última hora, teve aí acho que meia hora para preparar a palestra, mas que já estava tudo prontinho na cabeça, então ele vai colaborar conosco na noite de hoje. Tá, Jean? Obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Tá funcionando. Isso. Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite. Boa noite. Primeiramente é uma alegria poder estar aqui hoje na posição de quem vai conversar com vocês. A maioria talvez já me conhece por fazer a prece, né, para ajudar no passe. E hoje eu vou estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre espiritismo, né, para a gente estudar um pouco, que essa que é a função de uma casa espírita. Que a gente vem aqui sempre com esse propósito de aprender um pouco sobre espiritismo, porque é o que vai nos auxiliar, é o que vai nos ajudar, para que a gente possa entender as aflições da vida, para que a gente possa entender as nossas relações, que a gente possa entender o mundo lá fora. Todos nós temos dúvidas a respeito de como proceder, do que fazer, e quando acontece tal coisa na minha vida, como que eu faço, e na perda de um ente querido, e numa doença. Então, são diversas dúvidas que a gente tem durante a nossa vida, e que a gente acaba vindo à casa espírita, às vezes, com aquela impressão de que a casa espírita vai resolver todos os nossos problemas. E a gente acaba cometendo um grande equívoco, porque aqui nós estamos para aprender sobre o espiritismo, e o espiritismo é que vai nos auxiliar para que a gente possa, nas situações da vida, achar a melhor solução. Então o Otávio ele iria falar sobre o tema Fé Transporta Montanhas, e eu vou mudar um pouco o tema, porque eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre as leis de Deus. E dentre as leis de Deus estão as leis morais, que eu acho que todos nós já tivemos algum contato com as leis morais, que elas vão estar localizadas lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que Kardec propôs 10 leis morais, e ele desenvolve neste capítulo, e isso tudo vem ser aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a gente iniciar, para eu poder elucidar, eu gostaria de contar uma história. E também explicar o porquê deste tema, que eu julgo ser um tema bem importante, e que talvez vocês vão concordar comigo, porque ele vem falar diretamente para a gente, para a nossa consciência e para a nossa moral. O estágio moral em que cada um de nós, às vezes, nos encontramos e não nos damos conta. Porque às vezes a gente se dedica uma vida inteira para a aquisição de bens materiais, para estudar coisas da terra, e a gente às vezes não para um pouquinho para fazer alguns questionamentos para nós como espíritos imortais, de para onde nós iremos quando findar a nossa vida corporal, como nós estaremos, em que situação nós nos encontraremos quando isso acontecer. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas todos nós temos essa passagem de volta, né? Só nós não sabemos quando ela irá se dar. Mas que ela vai se dar, ela vai. E é para todos, é unânime. Não tem ninguém aqui que possa dizer assim, ó, eu não vou desencarnar. Isso vai acontecer com todos nós. E é importante que a gente talvez tenha alguns certos conhecimentos, porque pode ser que essa passagem ela se dê de forma tranquila ou que ela se dê de uma forma não tão tranquila. E isso tudo vai depender da maneira como a gente agiu no planeta Terra, da maneira como nós conduzíamos as nossas relações, começando com os nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho. Então tudo isso é como se fosse um somatório de coisas que vão nos dizer lá na frente, você está pronto, você passou no teste. Nós já ouvimos várias vezes dizer que a Terra é um planeta escola. E como toda escola, a gente precisa passar por exames, provas.
E essas provas é que elas vão nos dar, talvez, o passaporte para a segunda categoria, que são os espíritos bons. Nós já ouvimos falar aqui dentro do livro dos espíritos que nós nos encontramos na terceira ordem, espíritos imperfeitos. E talvez a gente não se pergunta, em que momento vai se dar que eu vou sair da terceira ordem e ir para a segunda ordem? Em que momento eu irei me tornar um espírito bom? Né? Talvez alguém já tenha se perguntado isso, mas nos meus estudos, eu pude perceber que a gente às vezes não faz esse questionamento. É uma curiosidade, mas nós estamos na semana 23 do ano. O ano ele tem 53 terças-feiras. Para aqueles que vêm todas as terças-feiras, é interessante a gente ver por esse aspecto, porque já é a 23ª oportunidade que a gente tem de estar aqui, e a gente tem que se perguntar, será que eu estou tirando bom proveito das vezes que eu vou à casa espírita? Será que eu estou tirando um bom proveito dos conhecimentos que são expostos lá? Ou simplesmente eu vou para cumprir uma tabela, por um descargo de consciência? Será que realmente eu estou usufruindo dessa oportunidade que Deus nos dá de podermos estar aqui nessa comunhão de pensamentos, porque é o que a gente está fazendo aqui? Todos juntos aqui com um único propósito, nós estamos cada vez mais fortes e os fluidos, como é dito aqui nas preces, os fluidos são cada vez mais intensos, uns saem daqui melhores do que chegaram, outros nem tanto. E será que a gente se pergunta por que eu não saio, às vezes, da maneira como eu gostaria? Não ocorreu, será a mágica que eu imaginava lá? Eu tomei o passe coletivo, eu tomei o passe individual e parece que nada mudou? Porque talvez, não desmerecendo, mas talvez a função da gente estar aqui é para a gente estar em contato com os conhecimentos da doutrina que nós nos propusemos a seguir. Não existe religião mais certa, não existe religião mais errada. Existe aquela religião que a gente escolhe para que a gente possa sanar as nossas dúvidas e viver melhor do que a gente... para a gente viver melhor do que a gente sempre busca estar. Então, essa é a proposta da noite de hoje, que a gente reflita um pouco sobre isso. E como eu falei, eu gostaria de iniciar elucidando com uma história. E esse acontecimento, essa história, ela vai se dar durante a Segunda Guerra Mundial, em um campo de concentração. Então, todos nós sabemos que foi um período muito difícil, principalmente para os nossos irmãos judeus, né, que sofreram bastante. E há um diálogo nessa história muito importante, que eu convido a todos que a gente possa, a cada questionamento que vai ser colocado aqui, que a gente possa trazer esse questionamento para nós próprios. Cada um possa tentar responder essas perguntas de uma maneira mais interna. Não pensando em alguém que está em casa, mas aproveitando a oportunidade para que nós possamos absorver algum conhecimento. Então, como eu falei, essa história ela vai se passar num campo de concentração. E nesse campo de concentração há um prisioneiro, um judeu. E esse prisioneiro ele detém muito conhecimento na área filosófica, na área da vida. Ele foi uma pessoa que procurou sempre estar em contato com conhecimentos que pudessem responder questões da vida particular dele. E certa vez um sargento, um militar, que era responsável por aqueles prisioneiros que ali estavam, ele percebe esses conhecimentos do prisioneiro e ele quer aprender também com aquele prisioneiro. E ele passa a trazer o prisioneiro de tempos em tempos à sua presença para que ele pudesse lhe ensinar sobre filosofia e sobre a vida. E certo dia esse prisioneiro ele é retirado do seu campo de trabalho e levado à presença desse sargento. Chegando lá, o sargento diz assim, eu já estudei a matéria que você me passou. Faça-me uma sabatina. Então aquele prisioneiro, muito espantado, mas uma pessoa muito serena, uma pessoa que detém um conhecimento, ele senta-se à frente daquele sargento, aquele sargento se coloca de pé, fica aguardando aquela sabatina, e ele inicia com uma primeira pergunta. Sargento, explique-me o que significa Deus para você. Então talvez cada um de nós agora vai estar se perguntando, o que significa Deus para mim? E o Deus da doutrina espírita, ele é um Deus diferente.
Porque nós acreditamos, nós todos espíritas acreditamos que Deus é uma inteligência suprema e não aquele senhorzinho de barba, cajado na mão, que fica sentado num trono assistindo as coisas acontecendo. Então aquele sargento rapidamente, ele responde dizendo que Deus é o criador de tudo. Só que a gente percebe que ele dá a definição de Deus. Para ele a definição de Deus é que Deus é o criador de tudo. E a gente concorda também com isso. Só que às vezes não basta a gente ter a definição de Deus. Não basta a gente pegar a pergunta, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, e a gente sabe que é uma questão muito fácil de decorar, que eles vão dizer que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas será que a gente compreende realmente o que é Deus e o que ele significa para cada um de nós? Ou a gente simplesmente decora aquela resposta e carrega aquilo conosco, e na primeira dificuldade a gente diz que Deus é alguém que está nos punindo. Então é importante que a gente faça essa reflexão junto com esse sargento. Então o prisioneiro continua com a sabatina e vai pedir para que o sargento explique. Explique-me, sargento, o que significa para você a frase "o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim"? E o sargento, como havia estudado aquele livro de filosofia, tinha algumas respostas na ponta da língua. E ele responde para o prisioneiro dizendo que o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim significa que Deus está acima de nós, num céu muito longe, e que os homens estão aqui sós e cada um precisa responder por si próprio. Então, para aqueles que leram talvez um pouco da filosofia, vão entender que essa frase é de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, e que eles ali estavam então estudando sobre a filosofia de Immanuel Kant. Então ele vem com um terceiro questionamento e pergunta: e sobre a consciência, o que você tem a me dizer sobre isso? Então essa questão já começa a mexer um pouco com aquele homem. Porque quando a gente vai falar sobre consciência, a gente vê que a consciência é algo que nos acompanha o tempo inteiro. Desde que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos em contato direto com a nossa consciência. E aquele sargento, já de uma maneira muito ríspida, muito agressiva, ele vai dizer que a consciência era uma invenção dos judeus. Então vejamos como ele atribui a consciência a algo ruim, porque eles não gostavam dos judeus. E ele atribui a consciência a algo dizendo que era algo ruim, que era uma invenção dos judeus. E por que ele tinha para ele algo como ruim? E que a gente deva fazer esse questionamento. Que a nossa consciência diretamente ela está ali, martelando e nos dizendo o que é certo e o que é errado. Mesmo a gente às vezes querendo burlar a nós mesmos, a consciência está sempre ali nos apontando. Ela é como se fosse aquele vigia que está conosco o tempo inteiro. Mesmo no momento que nós estamos sozinhos, ela está ali conosco. Isso me faz lembrar uma frase que o Divaldo falou em uma palestra, que ele diz que enquanto houver alguém utilizando o papel higiênico em um banheiro público de maneira errada, nós ainda temos muito coisas a fazer aqui ainda na Terra. Porque é um momento que você está só e que a gente às vezes não se preocupa com isso aqui tá errado, mas não tem ninguém olhando. Só que a gente esquece que a consciência está sempre conosco. E aquele diálogo ele prossegue. Então o prisioneiro vai fazer a seguinte pergunta: sargento, o que é uma lei moral? Desculpa, antes disso ele diz assim: me explique o que é uma lei. E o sargento diz que a lei é uma regra que é utilizada para todos da mesma forma. Explique-me agora o que é uma lei moral. E ali o sargento já não tinha mais respostas para dar, porque aquilo ali já detinha um conhecimento um pouco maior. Quando a gente fala de moral,
Às vezes a gente tenta se esquivar porque todos nós, em momentos da nossa vida, a gente não faz aquilo que é o correto. Então o sargento já estava incomodado e ele não conseguia explicar o que era uma lei moral. E o prisioneiro continua. Explique-me a frase, ama o teu próximo como a ti mesmo. Calado, o sargento ficou, já muito intrigado com aqueles questionamentos. E o prisioneiro continua. Explique-me a frase, trate bem ao próximo como você gostaria de ser tratado. Então ali é como se o sargento já tivesse perdido o chão, porque ele não encontrava mais respostas para aquela sabatina. E o prisioneiro levanta-se calmamente, fica frente a frente com aquele homem e cobra explicações das questões que ele tinha falado. Apesar de tudo, ele que tinha sido convidado para a sabatina, e o sargento já não tinha mais respostas para dar. Então, rapidamente, ele dá um tapa no rosto daquele sargento, que também, muito rápido, saca o seu revólver, apontando para o rosto do prisioneiro. E o prisioneiro, muito calmo, pois ele já esperava aquela atitude, ele diz para o sargento, o senhor sabe, como eu também sei, que eu não deveria ter feito isso que eu acabei de fazer. E o senhor também sabe que a maioria dos homens fazem aquilo que não deve ser feito. E o senhor deve estar se perguntando por qual motivo eu fiz isso. Nós dois sabemos que há regras que não são cumpridas, mesmo sabendo que elas deveriam ser cumpridas, pois todos os homens sabem a diferença entre o certo e o errado. É como se todos nós tivéssemos uma bússola secreta que nos dissesse por qual caminho devemos seguir. E ele complementa dizendo, essa é a lei moral da qual o filósofo falava no livro. Porque enquanto nós estivermos fazendo para as pessoas aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem, é como se nós estivéssemos burlando essa bússola que todos nós carregamos dentro de nós e que nos aponta o caminho correto. Então, ele mostra para aquele sargento que todos nós temos a consciência plena do que é certo e do que é errado. E aí, para finalizar o diálogo, ele diz, se o senhor quiser, o senhor pode atirar contra a minha pessoa, porque todos nós, em algum momento, não seguimos as leis. Então essa história ela é muito interessante porque, de certa forma, ela representa talvez aquele diálogo que nós adiamos para conosco mesmo, perante o nosso mentor espiritual que nos acompanha. Primeiro, respondendo à questão, o que significa Deus para nós? E como eu falei, para nós espíritas, Deus ele é uma inteligência suprema. E ele é uma causa primária. E se ele é uma inteligência suprema e nós, como espíritas, acreditamos que Deus existe, é porque a vida há um propósito. Porque ou Deus existe ou Deus não existe. Se Deus existe, é porque a nossa vida que Ele nos deu, ela tem um propósito. Mesmo às vezes a vida não tendo o rumo que a gente gostaria, ela tem um propósito. E Kardec ele se debruça sobre isso quando em 1855 ele vai iniciar os seus trabalhos dentro da doutrina espírita. Ele vai começar a organização da doutrina espírita. E é uma história interessante, a história de Allan Kardec, porque esse filósofo ao qual a gente se referiu da história, Immanuel Kant, ele desencarna no mesmo ano em que nasce o professor, até então não era professor, mas em que nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido por nós como Allan Kardec, em 1803. É como se a espiritualidade maior ela estivesse preparando a humanidade para essas questões morais. E o nosso século hoje ele é marcado por essas questões morais.
pela questão da inteligência, pela questão da moralidade. E Allan Kardec nasce, então, em 1803, provavelmente com essa missão de instituir a doutrina espírita. E em 1855 ele participa pela primeira vez de uma reunião espírita. Era 20 horas de uma terça-feira, na casa de uma senhora chamada de Planamaison. E entre aqueles convidados que chegavam estava lá esse célebre professor Hipólito Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec. E Allan Kardec ele era muito cético. Essas informações a gente consegue verificar na biografia dele, do Marcel Souto-Maior, que Kardec era um homem extremamente cético. E graças ao ceticismo de Allan Kardec, é que hoje nós temos a doutrina espírita. Porque Kardec não simplesmente acreditava em tudo que os espíritos falavam. Mas Allan Kardec fazia questionamentos, Allan Kardec, através dos médiuns da época, ele pôde organizar, ele montou um laboratório espiritual na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele pôde, com observações, chegar a uma conclusão. E a gente se pergunta, será que nós sabemos responder o que é o Espiritismo, de fato? E Kardec ele tem uma obra chamada O que é o Espiritismo, em que ele vai responder essa questão. Mas antes dele descobrir o que era o Espiritismo, a ideia dele para aqueles fenômenos que aconteciam em Paris é que as pessoas reunidas ao redor daquelas mesas, que eram os fenômenos das mesas girantes, a própria eletricidade dos corpos que ali estavam eram as responsáveis por aquelas manifestações que aconteciam. Então ele chega àquela reunião com essa percepção. Dentro de alguns minutos, as mesas começam a produzir ruídos, as mesas começam a se movimentar. E tem a célebre frase dele nessa biografia, em que ele vai dizer que ele só acreditaria se as pessoas conseguissem provar para ele que as mesas possuem cérebro para pensar e nervos para sentir. Então ele está ali na presença daqueles fenômenos espirituais, que eram os fenômenos das mesas girantes, e ele constata ali o que as pessoas ainda não viam. As pessoas verificavam aquilo simplesmente como futilidades, passatempos, eram apresentações realizadas nos salões de Paris. E aquele homem, aquele espírito de uma alta envergadura, ele pôde verificar que ali havia muito mais do que isso. Porque ele se utilizou do princípio de causalidade para chegar à conclusão de que se há um efeito, há uma causa. E se esse efeito ele é inteligente, essa causa precisa necessariamente ser inteligente. Então ele percebe o que os outros não percebiam. Ele percebe que ali estava a solução para os problemas da humanidade. Problemas passados e problemas futuros. Porque eram os espíritos de homens que já viveram na Terra, homens se referindo ao ser hominal, mas eram espíritos de homens que já viveram na Terra, que voltavam para se comunicar e dar o seu testemunho do que havia após a vida. E que muitos se encontravam numa situação ruim porque não entenderam qual era o propósito de Deus para a vida de cada um. Então, a gente consegue perceber que Deus, essa inteligência suprema, ela não brinca em primeiro lugar. E que tudo o que acontece na humanidade tem um porquê, tem um propósito, e tudo respeita essa lei do progresso. Tudo respeita a intenção que Deus tem para com todos nós que somos seus filhos. Então Kardec percebe ali que há uma relação extremamente moral. E respondendo à questão do livro que é o Espiritismo, a essa pergunta que é o Espiritismo, ele vai responder que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma filosofia. E é interessante que ele não cita que o Espiritismo é uma religião. E como eu falei no início, às vezes a gente vem para cá, talvez, com essa ideia religiosa,
de que o Espiritismo vai resolver todos os meus problemas. E a gente tem, às vezes, uma interpretação equivocada do real sentido do Espiritismo. Então, com essa resposta de que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma filosofia, Kardec está dizendo para nós que é uma ciência porque foram realizadas diversas observações, diversos princípios foram estabelecidos a partir dessa ciência, e é uma filosofia porque ela vai tratar sobre as relações morais entre os encarnados e também entre os desencarnados. Ou seja, relações morais são estabelecidas entre os espíritos a todo momento. E são essas relações que serão o passaporte, como eu falei no início, para que a gente possa, talvez, galgar a posição de espíritos da segunda ordem. Porque todos nós sabemos que nós temos um início e que também nós temos um fim que não é bem um fim, mas que nós nascemos lá como um princípio, como um espírito simples e ignorante, e que nós chegaremos à condição de espírito puro, como é o nosso Cristo. E não é totalmente o fim, porque o Livro dos Espíritos vai nos dizer que o progresso ele é ilimitado. Nós seguiremos trabalhando e ajudando outros irmãos a também chegarem onde nós iremos chegar. Com certeza, todos nós temos essa propensão a nos tornarmos espíritos da segunda ordem, porque faz parte da lei do progresso que nós cheguemos a esse patamar. Então, quando Kardec responde essa pergunta que é o Espiritismo, é como se ele dissesse para nós que nós temos que dar uma atenção especial a esse espírito imortal que habita dentro desse corpo físico e que vai precisar levar junto consigo todas essas experiências morais que aqui a gente consegue todos os dias verificar. E ele vai iniciar o capítulo 3º, o livro 3º de O Livro dos Espíritos, com uma questão muito interessante, que é a questão 614, onde ele vai questionar os espíritos sobre o que é uma lei divina, o que é uma lei natural. E os espíritos vão responder que a lei divina e natural é a lei de Deus. E é importante porque quando há Deus numa frase, a gente tem que ter uma atenção muito especial. E como eu falei, é o nosso Pai, é o Criador, é a inteligência suprema, é a quem a gente recorre nos momentos de maior aflição, é aquele em quando a gente se encontra já talvez sem soluções, a gente coloca as mãos na cabeça e fala, meu Deus, me ajuda. Então, às vezes, ele é o último recurso quando ele deveria ser o primeiro. E ele coloca ao lado de cada um de nós um espírito da segunda ordem para nos auxiliar durante a nossa vida aqui na Terra. Só que a gente, às vezes, ou não acessou esse conhecimento ou a gente não acredita nisso. Mas sabe aquele espírito, sabe aquela ideia que vem na nossa cabeça quando a gente às vezes menos espera e acha que, lembrei. Às vezes vem como uma intuição, às vezes vem como, sabe, da boca de um amigo, da boca de um familiar. Às vezes é aquele irmão, é aquele espírito protetor que está ao nosso lado tentando falar conosco, só que às vezes a gente está tão cego às coisas da terra, às coisas corporais, achando que tudo envolve dinheiro, tudo envolve status, tudo envolve patamar social. E os espíritos vão continuar a questão dizendo que a lei divina ou natural é a lei de Deus e que ela é a única necessária para a felicidade do homem. Então vejamos que grandeza tem nessa resposta, porque é como se eles dissessem assim, quer ser feliz? Siga as leis de Deus. Quer ser infeliz? Não siga as leis de Deus. E eles vão completar dizendo que o homem só é infeliz quando delas se afasta. Então, às vezes, a gente se afasta, às vezes, seja da casa espírita, às vezes a gente se pega não rezando, não orando, tão distante de Deus, que às vezes as coisas estão tão infelizes na nossa vida que a gente não se dá conta. Ou que a gente, às vezes, está passando por uma infelicidade,
Mas essa infelicidade ela foi plantada há muito tempo. Depende da idade desse espírito que habita, dos erros que talvez esse espírito cometeu, e a gente passa a não entender. Mas a gente tem um guia muito seguro aqui, que é o Livro dos Espíritos, presidido por Jesus, que era o Espírito de verdade, que conduzia esses estudos de Allan Kardec, e dos diversos espíritos que também comporam essa legião de espíritos superiores e que puderam nos entregar essa obra basilar, que é sobre a qual está construído esse edifício que é o Espiritismo. Então essa questão 614, ela nos traz esse conhecimento para que a gente possa realmente avaliar: será que realmente eu sou feliz? Ou eu estou confundindo felicidade com prazer? Será que simplesmente ter aquele diploma na minha parede é o motivo da minha felicidade maior? Será que isso basta? Será que basta correr atrás de uma casa luxuosa, de um carro do ano? Será que basta viver uma vida inteira procurando por essas coisas, que são coisas terrenas, e que todos nós sabemos que caixão não tem gaveta, né? A gente já ouviu falar isso várias vezes, e que nós não iremos levar nada, simplesmente iremos levar aquilo que está junto conosco, enquanto espíritos imortais. Não tem como burlar, é uma lei que não tem como burlar. É uma lei que não há como a gente dizer assim: mas eu quero dessa forma. Não adianta. A média da vida hoje em dia é 80, 90, 100 anos. O que será que isso representa diante de uma eternidade que nós iremos viver como espíritos imortais? Será que um cargo é motivo da minha felicidade total? Ah, mas eu sou o fulano de tal. Você sabe com quem você está falando? A gente já ouviu isso várias vezes. Pessoas que às vezes carregam esse orgulho por ocuparem cargos que, ao desencarnar, serão apenas um cargo. Mas a diferença para os espíritos está na questão moral. A autoridade entre os espíritos é a questão moral. Isso está dentro do Livro dos Espíritos, não sou eu que estou dizendo. Mas quando a gente desencarna, quando a gente se despede dessa veste, há algo em torno de nós que se chama perispírito. E que os médiuns, às vezes, quando enxergam um espírito, eles estão vendo nada mais, nada menos do que o perispírito. E aquele perispírito, ele vai dizer muita coisa. Porque aquele perispírito, ele absorve todos os fluidos do planeta em que nós nos encontramos. Só que depende muito da questão moral do espírito que ali habita. Então vão existir perispírito sem luz nenhuma, enquanto vão haver perispíritos que brilham, que conseguem alcançar dimensões que aqueles que às vezes não conseguiram levar nada de bom, nenhuma virtude para o lado de lá, acabam se achando nos umbrais que a gente ouve falar por aí. E umbral não é nada mais do que uma porta de entrada. E se vocês quiserem ter acesso a relatos de espíritos que já desencarnaram, tanto felizes, quanto infelizes, quanto suicidas, basta olhar o livro Céu e Inferno, onde no final Allan Kardec reúne uma coletânea de depoimentos, de psicografias no caso, de espíritos felizes, de espíritos infelizes, de espíritos que se suicidaram, de espíritos que viveram para uma vida corporal extrema, espíritos orgulhosos, e eles voltam para relatar as situações em que eles se encontraram, se encontram, né? E é legal que o primeiro relato é do espírito J. Sanson, que era um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele trabalhou junto com Allan Kardec, e prevendo a sua morte, pois ele já estava muito doente, ele pediu que ele fosse evocado assim que ele desencarnasse. Então já na capela mortuária, alguns médiuns vão fazer a evocação desse espírito. E ele vai relatar, é uma mensagem muito bonita, porque ele vai relatar que precisou de algumas horas para que aquele estado de perturbação dele cessasse.
e ele já pudesse estar em contato com espíritos que eram entes queridos dele. Então, será que não é da gente se perguntar como que eu quero estar quando o meu momento chegar, quando a minha hora chegar? Por quem eu quero ser recebido quando este momento chegar? Será que eu quero ficar numa perturbação total? Que a perturbação é aquele estágio que o espírito se encontra quando desencarna e quando também vai nascer. É um período que ele pode ser longo, como pode ser curto. E isso tudo vai depender da moral que aquele espírito carrega. Então, como eu havia dito, a autoridade moral entre os espíritos, ela é muito importante. Porque não basta a gente chegar lá e dizer assim, eu estudei na melhor universidade, eu tinha o carro do ano, eu era isso, eu era aquilo outro. Mas e o que você fez de bom? Todas as terças-feiras, quando você ia à casa espírita, em que muitas das vezes fui eu que lhe intuí, eu que lhe carreguei nos momentos de aflição, o que será que você aprendeu com tudo aquilo ali? Porque o objetivo da doutrina espírita, e isso está na obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, no item 35, Kardec vai dizer que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos seres. Não há outra coisa a se buscar no Espiritismo a não ser o melhoramento dos seres. Então, essa atenção especial que nós temos que dar. E Kardec, nesse livro terceiro, ele vai seguir, vai fazer um questionamento muito importante, que é a questão 621, onde ele vai perguntar: e onde está essa lei? Onde estão as leis de Deus? E os espíritos vão responder que as leis de Deus estão na nossa própria consciência. Elas estão escritas na nossa própria consciência. Basta que a gente procure compreender Deus, primeiramente, e basta que a gente procure querer estar em contato com o Pai a todo instante. E na questão 647, Kardec vai perguntar se ele poderia dividir essas leis em 10. E os espíritos vão responder que essa divisão em 10 já tinha sido feita com Moisés, nos 10 mandamentos, mas que poderia sim, desde que ela não fosse tratada como algo absoluto. Porque as leis de Deus elas não se limitam somente a 10 leis morais, mas ela é muito mais vasta do que isso. Mas que para nós que aqui estamos nessa condição, elas seriam muito válidas e nos dariam um norte. E eles vão dizer que a última lei moral que Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos é a mais importante. E essa lei que é a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade. E é interessante porque ela vem de encontro com aqueles questionamentos que o sargento e o prisioneiro faziam. Será que nós estamos, às vezes, tratando o próximo como nós gostaríamos de ser tratado? Será que nós conseguimos explicar a frase ama teu próximo como a ti mesmo? Ou nós só temos uma resposta pronta? E essa lei de justiça, de amor e caridade é a lei exercida pelo homem de bem, que é aquele que age primeiramente com justiça perante o seu próximo. É aquele que faz algo para o seu próximo que ele também gostaria de receber. E a primeira lei moral que Kardec coloca é a lei de adoração. E essa, às vezes, a gente peca um pouquinho, porque adorar a Deus é se aproximar dele, é estar em contato com ele. É ao acordar, ao abrir os olhos, agradecer às vezes, por mais simples que seja a nossa vida, o nosso dia a dia, as coisas que nós iremos fazer, mas é agradecer a oportunidade de estar aqui reencarnado, de receber esse presente que é a reencarnação. E nós espíritas devemos tratar a reencarnação como um presente, não como um sofrimento, porque é a oportunidade de nós resgatarmos erros do nosso passado. É uma oportunidade que Deus nos dá de poder estar aqui convivendo com pessoas que às vezes vão estar no nosso círculo familiar e que a gente às vezes não vai entender por que eu não me dou com essa pessoa. Mas Deus às vezes coloca frente a frente para que as coisas se resolvam de uma vez por todas.
Porque talvez a gente já venha há milênios cometendo os mesmos erros com aquela pessoa ou aquela pessoa com a gente. E às vezes nós somos colocados no mesmo lar para que de uma vez por todas a gente possa resolver aquelas diferenças que há entre os espíritos. Então, adorar a Deus é agradecer, é fazer uma oração. A segunda lei que ele coloca, que é a lei do trabalho, e tem uma questão muito interessante, porque Kardec pergunta aos espíritos: trabalho é somente aquilo que eu faço para o meu ganha-pão, para fazer o meu ganha-pão? E a grandeza dos espíritos ao responder que trabalho não é somente isso, mas é tudo aquilo que me torna útil. Útil a mim mesmo, útil ao meu próximo. Então, todo tipo de utilidade que eu tenho é um trabalho. Às vezes, o fato de eu estar em algum local rezando por uma pessoa, eu estou trabalhando. Quando eu passo por aquele acidente, em vez de, às vezes, procurar a curiosidade, né, de saber como foi, o que aconteceu, mas talvez por algum instante mentalizar Deus e pedir que Deus ajude aquele irmão que está passando por aquela dificuldade, que foi acometido por aquele acidente. Às vezes uma simples prece por alguém que está num hospital, por alguém que está num asilo, por alguém que está num orfanato, pelos presos nas penitenciárias, pelas pessoas que se encontram nos hospícios, é uma utilidade. Então tudo aquilo que é útil para mim e para o meu próximo é um trabalho. Ele vai falar sobre a lei de conservação, em que nós devemos nos conservar. É uma lei de Deus, é uma lei da natureza. Nenhum de nós tem a intenção de se machucar, mas também nós temos que procurar preservar este corpo. Às vezes é numa alimentação mais saudável, às vezes é algo que a gente ingere, às vezes é olhar para a bebida, para o tabagismo com outros olhos, sabendo que aquilo ali talvez vai diminuir o meu tempo de vida aqui na Terra. Então, para ver como isso tudo é transformado em leis e atribuído a Deus. A lei de reprodução, em que há muitos e muitos espíritos no plano espiritual precisando reencarnar, assim como nós tivemos a oportunidade de reencarnar. E às vezes, se eu me abstenho da reprodução simplesmente por algo... eu não quero talvez ter o compromisso, a minha vida está boa do jeito que está, mas há espíritos que precisam reencarnar. E a espécie humana, se não houver a reprodução, ela cessa. O que seria da espécie humana se não houvesse a reprodução? Então isso também é transformado numa lei moral. A lei de igualdade, que para Deus todos nós somos iguais, independente se somos homens, se somos mulheres, todos nós somos iguais perante ao Pai. Hoje eu estou na condição de homem, na próxima reencarnação eu posso estar na condição de mulher. Então não nos orgulhemos tanto do nosso sexo, achando que o meu sexo é o melhor do que o outro, porque hoje eu estou habitando um corpo, na próxima encarnação eu posso estar habitando outro corpo. Tudo vai depender da finalidade da encarnação que eu vou levar. Também temos a lei de liberdade, em que a liberdade ela não é algo absoluto, mas ela é algo relativo, que nós não podemos sair por aí fazendo o que a gente bem entende, mas sim que nós temos que respeitar o direito do outro. Deus nos dá um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele não é totalmente absoluto. Eu não posso sair por aí com o meu som bem alto no meu carro e incomodando todo mundo. Há leis humanas que regem também isso, como há leis morais que vão reger também isso. Se eu chego a atentar contra a vida de uma pessoa, levando talvez aquela pessoa a óbito, e se aquela pessoa era o provedor ou a provedora da casa, as leis humanas elas são falhas. Porque basta eu ficar recluso alguns anos, se eu tiver bons advogados, talvez nem preso eu vá, mas da lei de Deus a gente não escapa. Porque a gente vai precisar se arrepender, a gente vai precisar reparar e também expiar. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura. Então a gente vê que as leis humanas elas são muito falhas, mas as leis de Deus elas são absolutas e imutáveis. Porque eu não preciso reparar a vida daquelas pessoas que eram filhos e filhas, esposo ou esposa daquela pessoa que eu cometi aquele crime.
Eu não preciso reparar. Basta eu ficar recluso, sou posto em liberdade e vida que segue. Mas para Deus não é bem assim. Então a nossa liberdade ela não é absoluta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, passando um pouco do tempo, gostaria de agradecer a atenção de todos e também que a gente possa refletir sobre isso que foi falado aqui, para que a gente possa talvez dar uma atenção especial para o nosso lado moral e às vezes esquecer simplesmente as coisas da terra, as coisas mundanas. Às vezes a gente passa uma vida inteira dando atenção para isso e dizendo que eu preciso ser tal coisa, eu preciso ser tal coisa, porque eu preciso disso, eu preciso consumir, eu preciso... E às vezes a gente não olha para dentro de si e procura internalizar virtudes, que é o nosso passaporte para a próxima ordem dos espíritos. Então, se a gente almeja um dia viver, não precisar mais voltar a este planeta de provas e expiações, se a gente almeja um dia compreender Deus na sua totalidade, hoje a gente tem uma vaga percepção, mas só se tornando espírito puro que a gente vai conseguir se aproximar dele de fato. Então, mas para que isso aconteça, a gente precisa distinguir o certo, o errado, fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para conosco, agirmos com justiça, com amor e com caridade. Então, muito obrigado, que nós possamos refletir sobre isso e seguir em paz.